Olá, pessoa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Natália. E sem mais enrolação, porque o vídeo tá bem comprido, vamos lá! A primeira coisa, ontem eu fui na 25 de março e eu comprei esse kit de estecas. Ele tem 12 estecas, são 2 pontas cada, eles têm 24 pontas. Essas estecas são dessa marca aqui, TCA Artesanatos, e custou R$19. E tem todos os materiais que a gente precisa e que eu vou usar para fazer a nossa boneca hoje. Eu não sabia muito bem como começar a fazer o rosto dela, eu nunca fiz um rosto humano. Então eu treinei boca, nariz e tentei fazer como se fosse uma referência do rosto. E ficou desse jeito, eu acho que ficou bem bom. A diferença é que essa cabeça é oca e a gente vai fazer com uma bolinha de isopor. A bolinha de isopor que eu vou usar para fazer a cabeça é essa de 6 centímetros. Eu paguei 75 centavos nela e vocês podem ver que ela tem uma rebarba em volta e a gente vai usar uma lixa de unha normal para tirar. É só vir lixando tranquilamente até tudo ficar bem lisinho. Como eu falei para vocês, eu nunca fiz um rosto humano, então eu vi diversos vídeos, diversas aulas para tentar aprender um pouco e eu acredito que o jeito mais fácil de fazer um rosto pra mim é fazer só a metade da bolinha, porque eu me atrapalho quando eu tento cobrir ela inteira. Então, vamos começar a colocar biscuit nessa bolinha de isopor. A massa que eu vou usar vai ser essa, Azul Bebê da Inky Way. Essa massa ela é bem boa, ela é bem molinha. É interessante você sovar bem a massa antes de começar a utilizar, esticar, porque quando você sova ela bem, ela não tem tanto risco de rachar quanto se você tirar direto do pacote e já colocar na peça. Com a minha massa bem sovadinha, eu vou começar a esticar. Eu não tenho rolo para esticar biscuit, então eu vou usar uma lata de pó-sol, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa, você pode usar um rolinho, você pode usar uma garrafa, você pode usar um tubo de creme. Se você achar que alguma coisa vai grudar, se sua massa for muito mole, você pode enrolar um plástico filme e aí é sem risco de grudar. Eu vou abrir a minha massa até o tamanho que eu conseguir encaixar no centro de um dos lados da bolinha e conseguir chegar na rebarba que a gente tirou do meio. A minha massa ficou com uma espessura de 5 milímetros e com a altura, não sei, de 11 centímetros. E agora a gente vai posicionar a nossa bolinha aqui e começar a encapar. É interessante você usar um pouco de água nesse momento para poder puxar essas rebarbas e colar elas aqui na nossa bolinha de isopor. Eu começo a moldar também o rosto da nossa personagem. Ela tem o rosto pontudinho, o queixo dela é bem pontudinho, então é esse formato que a gente vai fazer. Eu deixei essa rebarba grande para eu poder dobrar e o queixo dela não ficar oco, mas aí vai da sua preferência de como fazer essa parte. Quando tiver no formatinho do rosto que você quer, é só virar e cortar com uma tesoura. Eu vou usar a faquinha de uma das minhas estecas e vou retirar o excesso aqui de trás. É importante que toda a massa que você retirar da peça, você coloque novamente dentro do plástico, porque a partir do momento que você sovou ela e retirou ela da proteção, ela já começa a endurecer. Então, para a gente preservar a massa, eu vou colocar ela no plástico de novo. É importante você não deixar nenhum ar nessa área da bolinha, porque se você acabar deixando alguma coisa, é perigoso ela dar uma deformada quando ela secar. A massa de biscuit, ela encolhe quando ela seca, então tenta esticar ao máximo, grudar ao máximo a massa na bolinha para não ter esse risco. Então eu vou começar fazendo a marcação dos olhos. Eu quero os olhos mais ou menos por aqui, então eu vou vir marcando com os meus dedos a princípio. E com os olhos marcados, a gente já tem uma leve noção de onde mais ou menos serão o nariz e a boca. Então, para isso, para fazer ambos, eu vou precisar colocar enxerto. O que é enxerto? Colocar um pouquinho mais de massa e grudar ela na superfície que você quer. A boca da nossa personagem é um pouco mais fina e comprida na parte de cima.
porém não deixando de ser rechonchudinha. E para fazer essa boquinha, eu vou fazer como se fosse um tubinho e vou começar a apertar os lados. E vou deixar mais ou menos assim. Uma parte mais grossa no meio e uma parte fina em volta, para facilitar na hora de a gente colar aqui. Aí é só posicionar o local que você quer que fique a boca e vir com um boleador ou com o dedo mesmo, com um pouco de água, juntando uma peça na outra. Eu vou utilizar essa pontinha. Eu vou começar utilizando a estaca com essa pontinha de losango. Você pode usar uma faca, qualquer coisa que corte, mas a gente vai fazer um risco aqui do tamanho que a gente quer a nossa boca, a abertura da nossa boca. E vou fazendo esses cortes na parte de dentro para fazer algo desse tipo. Então, em seguida, eu venho com essa outra parte, você pode fazer a mesma, é que eu sou meio atrapalhada, eu tenho medo de errar. Vou colocar aqui dentro e começar a dar umas puxadinhas para fora, tentando deixar esse lábio superior mais para frente. Pego o lado fundo e começo a puxar ele. Tá vendo como ele tá bem mais para frente do que o inferior? Com essa parte mais para cima, você vai dar uma chuchadinha nela, já moldando mais ou menos o lábio. Na parte inferior, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou dar uma puxada nela, para fora. Eu vou colocar ela um pouco para cima. Com um boleador proporcional à sua boca, você vai começar a vir fazendo as marcações da lateral da boca. Essa parte é importante você prestar bastante atenção em se a boca tá ficando centralizada no rosto. Essa é a hora que você tem que ver tudo isso para nossa bonequinha não ficar torta. E vou modelando o lábio. Vou modelando até ficar de um jeitinho que me agrade com o boleador. E logo em seguida eu volto com a minha ferramenta de losango e vou modelando esse lábio inferior. E com um pouco de água eu vou corrigindo essas marcas de dedo que eu acabei deixando. É importante você não colocar muita água para a peça não ficar melosa e você acabar estragando sem querer. Você coloca só um pouquinho, usa a massa maleável como você quer que ele esteja e depois deixa ela dar uma secada para poder continuar mexendo. Com essa parte mais superficial, bem do jeitinho que eu quero, eu vou vir com um boleador um pouco menor para poder fazer o meu arco do cupido e poder modelar melhor esse lábio superior. Com esse mini boleador, eu vou vir dando uma leve abertura no lábio inferior e vou modelando as curvas do lábio superior. E é assim que ficou a nossa boca. Agora eu vou fazer mais um enxerto pro nariz. O nariz dela é bem piquituchinho, então eu vou pegar uma pequena bolinha de massa. Eu vou pegar essa massinha e fazer uma coxinha longa, desse jeito. E vou enxertar no lugar que eu quero que fique o nosso nariz e na altura que eu quero que ele fique também. Vou modelando do jeitinho que eu quero que fique. Eu quero um nariz bem fininho e pontudo. E quando terminar a modelagem, eu vou vir com esse boleador bem pequenininho e vou fazer os 2 buraquinhos do nariz. Por ela ser uma caveira, ela tem os ossos bem marcados do rosto. Então eu vou usar mais um pouquinho de massa, enxertar e fazer esses ossos da bochecha. Com a ponta de um pincel normal mesmo, eu vou começar a afundar os olhos dela, afundando o isopor junto, para fazer um buraco aqui.
Com uma ferramenta pontiaguda, você pode usar um palito de churrasco, pode usar um arame, pode usar um lápis. Eu vou colocar aqui embaixo, onde é para ser o pescoço dela. Essa massinha é da mesma marca que eu usei para fazer o rosto, é da Inky Way. Ela só tá sem porque eu perdi o plástico, mas eu vou usar um pedaço de massa para fazer uma bolinha e vou encaixar aqui. E agora sim eu vou deixar descansar muito, muito bem com a nossa coisinha enfiada aqui embaixo. No corpo eu vou fazer uma estrutura de arame galvanizado 22. Esse rolinho aqui custou R$2,50, tá? Eu cortei 2 arames de 34 centímetros e dobrei no meio. E torci, depois eu juntei os dois e torci um com o outro. E assim eu tenho 4 fios de 17 centímetros. Para facilitar na hora de modelar, para não ficar tão pesado, eu vou usar papel alumínio. Para fazer os braços, eu cortei 4 arames de 13 centímetros e enrolei de 2 em 2. E essa vai ser a estrutura de cada um dos nossos bracinhos. Aproveitando que eu ainda tô com a massa azul na mão, eu vou fazer uma das pernas dela. Eu cortei 2 arames de 16 centímetros e enrolei. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Para fazer os ossos, eu vou usar essa massa cor pele morena da Inky Way. Agora eu vou fazer outra perna, já tô aqui com meu araminho de 15. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no braço, só ir moldando os ossinhos, tudo. E eu não vou fazer o pé nessa perna, porque o pé dela é azul, porque tá de meia. Então, eu vou fazer só até a canela dela. Agora eu vou deixar isso tudo secar por 24 horas. Eu vou deixar secar muito, muito, muito bem pra gente poder juntar tudo numa coisa só e poder finalizar a nossa boneca, colocando a roupa, colocando tudo certinho. Eu acabei de perceber que a câmera não tava gravando, mas eu deixei secar por 36 horas e já juntei os braços e as pernas e coloquei um palito aqui atrás pra me ajudar ela a ficar em pé. Depois eu vou tirar esse palito, porque o apoio dela mesmo vai ser o vestido. Mas já tá tudo aqui juntinho, eu deixei a mãozinha dela na posição, eu fiz ela meio fechadinha aqui, porque eu quero fazer um buquê. Mas ficou desse jeito. Eu fiz alguns testes na cabeça também. Fiz os cílios, a sobrancelha certinha. Eu fiz tudo isso com essa caneta. Duo Maker Cis, é uma caneta de CD preta. E ela não sai, só se você passar álcool e tal. E eu fiz esses testes pra ver como eu ia achar que ficou melhor. E desse jeitinho eu achei que ficou bom. E é assim que tá a nossa boneca nesse momento. Ela já tá ficando em pé bonitinha. Eu tenho que arrumar algumas coisas nela ainda. A gente vai colocar o vestido, as luvas e o cabelo dela. Eu, por enquanto, não vou grudar a cabeça, porque eu acho que isso vai dificultar um pouco o meu trabalho. Mas a gente vai começar agora a colocar a roupa nesse corpinho. Pra colocar a roupa, eu não vou usar nenhuma técnica nova. Eu vou estar usando essa massa branca que a gente já usou pra fazer os olhos. E é isso. Eu vou abrir a massa e ir colocando. Eu não vou falar muito, eu só vou ir mostrando pra vocês como eu vou fazendo, porque não tem muito segredo. Mas, então, vamos lá.
encaixei a roupinha, fechei aqui atrás, meio de qualquer jeito, porque eu quero fazer o cabelo dela bem comprido. E já fiz aqui a aberturinha que mostra a costelinha dela e tal. Agora eu vou abrir massa o suficiente para eu conseguir fazer toda a saia dela. Eu quero que a saia encoste no chão e tenha uma cauda. Então, vou deixar aqui secando por enquanto e vou lá fazer essa parte. A saia tá colocadinha do jeito que eu quero, agora eu vou deixar ela secar em pezinha por pelo menos aí umas 12 horas. Enquanto a nossa personagem seca, eu vou começar a fazer flores, tanto pra tiara que ela usa na cabeça, quanto pro buquê que eu quero fazer na mão dela. Eu fiz 3 tipos de flores, mas na coroa de flores dela eu só usei um tipo, que foram as rosas, mas eu vou ensinar a fazer 3 tipos aqui pra vocês. Para começar, eu peguei uma massa que eu não vou utilizar mais, não importa muito a cor. Eu vou pegar um pouquinho de massa e vou fazer um rolo e vou começar a apertar com os dedos. E venho começando a enrolar em uma das pontas. Para cada rolada que eu dou, eu abaixo uma parte. E você tem uma rosinha. Para o nosso segundo tipo de flor, eu tô aqui com um pedacinho e eu vou dividir uma pequena bolinha e vou dar uma esticadinha nela. E vou reservar. Com o resto da massa, eu vou vir fazendo uma coxinha. E depois eu vou apertar. Com uma tesoura, ferramenta ou qualquer coisa que tiver ao seu alcance, você vai fazer 2 cortinhos aqui. A gente vai fazer o formato como se fosse de um coração. Dessa forma. Depois, é só pegar essa partinha que a gente tinha separado e colocar no meio. Com as 2 bordas do coração, você vai fechar essa massinha do meio. Depois, é só afunilar a parte de baixo. Eu esqueci o nome dessa flor, se eu não me engano é lírio, mas fica desse jeitinho. O terceiro tipo de flor que eu vou usar, eu vou precisar de uma bolinha de massa e eu vou separar ela em 6 pedaços. E vou pegar 5 deles e fazer coxinhas amassadas. Só que nessa coxinha amassada, você vai colocar o seu dedo no meio e dobrar só a parte de baixo para fazer esse formato. E vai fazer isso com todas as outras. Com as 5 pétalas prontas, você vai vir com essa bolinha e fazer como se fosse um tubinho. E vai vir colocando essas pétalas e colocando para trás, dessa forma. E depois é só afunilar embaixo. E tá pronta outro tipo de florzinha. Para fazer o meu buquê, eu fiz 2 dessa, 3 rosas e 3 lírios. Para fazer o cabo das flores, eu usei arame e depois eu só encapei com mais massinha. Eu usei a marrom para fazer e o buquê ficou desse jeitinho, encaixadinho na mão dela. E eu deixei secar bem. Para fazer a coroa de flores, eu fiz 15 rosas, todas desse tamanho para menor. Eu também fiz alguns twists de massa, que é só você fazer um tubinho e enrolar. Fiz algumas pétalas soltas. E fiz algumas folhas tortas. Deixei tudo secar separadinho, bem bonitinho, para quando tiver o cabelo dela bem prontinho, a gente já vir fazendo essa coroa. Falando em cabelo, eu vou começar a fazer ele agora. Falando em cabelo, eu já vou começar a fazer ele agora, e para isso eu vou usar essa massinha azul cobalto da Inkway. E a primeira coisa que eu vou fazer com essa massa é vir cobrindo somente essa parte onde ainda tem essa bola de isopor, para não ter um fundo branco no nosso cabelo. Eu tentei tirar as rebarbas, mas deixei meio de qualquer jeito porque a gente vai cobrir isso. Mas eu não cheguei a mostrar que eu tô quase finalizando a parte da frente. Eu fiz algumas sombras com tinta de tecido, fiz os cílios dela com caneta permanente e fiz a boca com tinta também. Eu não mostrei essa parte porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, então
a minha tá desse jeito aqui. Eu fiz um esfumado azul com preto nessa parte da boca dela aberta. E é assim que tá ficando a minha Emily. Pra fazer o resto do cabelo, eu vou usar toda essa massa de um pacote. Eu não sei se eu vou precisar de algum outro pacote, porque eu quero o cabelo dela bem comprido. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer e qualquer coisa depois eu digo se eu usei outro pacote ou não. Eu vou começar sovando bem a massa e vou abrir ela. Eu tava abrindo a massa e eu tava achando que tava muito pouco, então eu decidi abrir 2 massas. E ela ficou com uma grossura de 3 milímetros, desse tamanho assim. Então agora você vai ver o tamanho que você quer, o seu cabelo, medir e começar a cortar da grossura que você quer as suas mechas. É importante lembrar que o nosso cabelo, perto do pescoço e perto da testa, são de tamanhos diferentes. Se você quer um cabelo longo e todo uniforme, o cabelo que vai sair da testa, aqui da franja, tem que ser maior do que o que você vai colocar na nuca. Senão vai ficar um cabelo em camadas e tal. Se você não quer isso, tem que tomar cuidado. As medidas que eu vou usar são: o cabelo que eu quero na nuca vai ter 13 centímetros e o cabelo que eu vou usar no topo da cabeça vai ter 21 centímetros. Então eu vou usar uma régua para me ajudar a cortar tudo certinho. Eu vou cortar metade do cabelo com 13, metade com 21 centímetros. E aí eu vou ficar com umas camadas legais de cabelo, porque ao longo que vai descendo, vai ficando maior, menor. Então é isso que eu vou fazer agora, cortar todas essas fitas da grossura que eu quero. Eu pensei em fazer mais ou menos 1,5 centímetro de cada mecha, então vamos lá. Eu tive um probleminha com o meu tripé, então eu não consegui continuar gravando, mas eu tirei umas fotos e vou explicar pra vocês direitinho o que eu fiz e daqui a pouco o vídeo volta ao normal. As mechas do cabelo ficaram desse jeito. Eu fiz 2 massas e deu essa quantidade de cabelo. Eu queria um cabelo bem comprido, então se você fizer menor vai dar mais. Eu também fiz esses twistinhos mais finos pra eu colocar na parte da frente. E como eu tô mostrando pra vocês, eu dei uma amassada na parte que eu vou colar na cabeça pra facilitar o meu trabalho. Enquanto eu esperava secar o cabelo, eu fiz essa luvinha. Eu só abri um pouco de massa e colei na mão e depois fiz algumas partinhas subindo. E eu também fiz a renda do vestido. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz nas rosas, abri a massa com os dedos e fui colando nas partes que eu queria, que foram o decote e a parte de baixo do vestido. E ela tava ficando desse jeito. Eu comecei a colar o cabelo pela franja. Eu fiz direitinho onde eu queria que ficassem as 2 primeiras mechas e depois eu comecei a colar na parte de trás. Eu fui fazendo em camadas, colando com cola tenaz mesmo e deu tudo certo. Eu não colei na parte de cima, no topo da cabeça, porque é onde eu vou colocar o véu. O véu eu simplesmente abri um pouco de massa, dei uma puxada nas pontas, fiz alguns buracos e deixei secar e ele ficou desse jeitinho. E é só colar na cabeça depois. E como eu tinha dito pra vocês que eu tinha feito as rosas, eu colei elas em cima da cabeça pra fazer a tiara dela. Eu fiz bastante flores, bastante pétalas pra ficar bem cheia a cabeça mesmo. Depois eu comecei a pintura. Eu usei tinta de tecido mesmo, azul, e fiz alguns detalhes no vestido, fiz detalhes na coroa, fiz detalhes no buquê. E também utilizei a tampa de um creme que eu tinha moscando por aqui e usei para fazer a base dela. E esse foi o resultado. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, esse foi o resultado. Eu tô completamente apaixonada, eu não achei que ela fosse ficar tão boa. E eu já tô pensando nas próximas bonecas que eu quero fazer.
E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você fizer algo parecido, poste e me marca lá no Instagram. Todas as minhas redes sociais estão aqui na caixinha de descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!